Bom, começamos mais uma quarta-feira, estamos aqui. Maravilhosas como hoje? sempre. Primeiro, a gente queria falar sobre algumas mudanças de imigração, né? A Cecília, como vocês sabem, trabalham com processo de imigração, cidadania, então você quer falar um pouquinho sobre o que está mudando na parte de cidadania, essas coisas? Gente, olha, a partir do dia 20 de outubro, na verdade o Trump já assinou essa lei a semana passada, na sexta-feira, só que ela só entra em vigor a partir do dia 20 de outubro. Vão ser 128 perguntas, o oficial vai perguntar 20 perguntas e você tem que acertar 12. Então, é mais difícil, porque até então eram 10 perguntas, você acertava 6, e aí você podia falar, olha, o que ele está colocando muito é mais na parte história dos Estados Unidos, Mas né? Isso vai mudar quando? A partir do dia 20 de outubro. Então quem aplicou até lá vai estar bem, né? E quem aplicar hoje, amanhã também vai estar bem, né? Tá. Isso aí é assim, gente, eu acho que se você já estudou, minha mãe sempre dizia, se você estudar para 5, 6, ou se você estudou a 100, você vai saber muito mais do que 6 ou 7, você vai saber quase todas as perguntas, que é muito fácil, então não tem tanto... Eu acho que assim, se você tem a oportunidade de, né, fazer sua cidadania, já faça logo de uma vez, para que esperar, né? Tem tanta coisa acontecendo, assim. Você acha que eles vão exigir um pouco mais de vocabulário das pessoas? A partir do momento que eles estão pedindo mais perguntas, você já é obrigado a falar mais, mas para você entender, o processo de cidadania. Quando você vai até lá, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que, primeiro, fazer o teste cívico, que é as perguntas e respostas, essas 128, aí ele vai te dar um ditado de umas 2 sentenças que você tem que escrever, vai fazer você ler, 4 etapas, e a última é a compreensão do texto, que é o formulário N400, onde ele vai perguntar se você já foi preso, se você já entregou documento falso para imigração, um monte de coisa. Então, a pessoa, quando ela vai lá, normalmente ela faz tudo e passa tudo num só dia, e acabou. Mas, às vezes, ela não consegue passar em tudo. Então, ela consegue passar só na prova de cívica. Ela vai lá, passa na prova cívica, responde as perguntas, mas ela não consegue fazer o ditado, nem escrever, ou ler. Mas você acha que tem muito a ver com nervosismo? Assim? Porque eu lembro, quando eu fiz a minha prova de cidadania, há muitos anos atrás, apesar de eu falar inglês e eu ter estudado, eu estava muito nervosa, então eu acredito assim que às vezes a pessoa não passa porque não sabe, ou você acha que está nervosa? Quase nervoso. Aí eles dão uma oportunidade. Geralmente as pessoas estudam para ir lá, aí né? A pessoa volta lá, e aí essa pessoa voltou lá e ele passou no ditado e na leitura, mas ainda faltou a compreensão do formulário. Deram uma terceira chance para voltar lá para fazer as perguntas para ele, olha, quanto tempo você mora aqui? E aí a pessoa não entendeu, então a pessoa não passa. Isso só é o nervosismo, e não volta, tá? Se você já fez o teste cívico e já respondeu, se você tiver que voltar para fazer o ditado, você não vai responder mais o que você já respondeu, já passou aquela fase. E você já viu, assim, agentes de imigração, que chama, que estão lá, estressados, nervosos, ou geralmente eles ajudam assim, as pessoas? Normalmente eles estão lá para te estressar mesmo. Ai, uma vez eu fui com uma tentando pessoa... ajudar o povo aqui. Uma pessoa, fui com uma moça que ela era hispana e ela tinha direito de levar um tradutor. E aí quando chegou lá, ele perguntou qual é o senador do seu estado, e eu perguntei qual é o senador de Nevada, ela falou, aí a oficial olhou para mim e falou, olha, eu vou aceitar a resposta dela, mas não foi isso que eu perguntei. O erro foi meu, que eu não poderia ter falado Nevada, eu falei, né, mas eu também já vi perguntarem assim, o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né? Aí a pessoa falou assim, os terroristas vieram. Não aceitou. Ela tinha que ter falado, os terroristas atacaram os Estados Unidos. Não, ela falou, terrorist came. Aí a mulher não aceitou. Então, quer dizer, também são muito a ferro e fogo. Eu escutei um pouco o Trump falar que ele ia exigir um pouco mais de vocabulário, porque é tanto que tem vários órgãos, e isso não sei se é por estado, que a língua vai ser só o inglês, assim, eles vão tirar o espanhol de vários formulários, de várias coisas, porque ele diz, se você está morando aqui nos Estados Unidos, você tem que falar inglês, o que é lógico, né, Cecília? Também, a pessoa tem que falar inglês. Você me fez uma pergunta outro dia se era bom levar um advogado para o processo de imigração, né? Samantha, se a pessoa está indo lá e ela não tem direito a tradutor, não adianta levar o advogado, porque não vão deixar ele falar. Agora, o que eu acho legal é o seguinte, eu já fui com advogados em entrevistas de imigração de green card, e o próprio oficial faz assim, olha,
se você, durante o nosso conversa, você não quiser responder uma pergunta minha e você precisar de um minuto com o seu advogado, você me fala, eu vou parar a gravação, eu vou sair da sala, você fala com o seu advogado e eu volto. Então, eles dão esse tipo de privacidade, sim, né? sim. Mas o advogado, normalmente, ele não fala nada, ele nem se intromete, nem nada, ele também não traduz. Porque tem muita gente que às vezes se sente mais cômoda, né, pegando o serviço de um advogado, mesmo sabendo que a Cecília faz todo esse processo. E você também sabe até onde você pode ir, né? Quando é um processo mais complicado, a gente acaba, né, não pegando, né? Não, falando para a pessoa, olha, melhor você pegar uma outra A gente pessoa. podia fazer uma live depois um dia, a gente ficou te trazendo um advogado para falar sobre o asilo, né? Que tem tanta gente com dúvida, pergunta, isso tudo. Vamos falar depois. Não, mas uma coisa que você me perguntou, que está tão em pauta ainda, é essa Dignity Act. Essa ata está em votação, ainda não foi aprovada, ainda está para ser aprovada, mas nessa ata, o que eles querem propor? Que vai ser um caminho para que todas as pessoas que não tenham, que sejam indocumentados, consigam ter o status legal para trabalhar e para um dia ter a green card e a cidadania, tá? E essa lei se aplica aos imigrantes que entraram no país ilegalmente antes do dia 31 de dezembro de 2020. Eles vão ter que pagar uma multa, cumprir um monte de coisas, mas vão poder continuar. Vamos botar aqui para vocês entenderem o que é ilegal e o que não é ilegal, o que é fora de status. A pessoa que entrou aqui de avião e que ela teve no passaporte dele, um carimbado lá, uma F1, ou um B1, ou um B2, etc., e ela passou do tempo que ela podia ficar, essa pessoa não é ilegal, essa pessoa ela é fora de status. O ilegal é aquele que cruzou o rio, que pulou o muro e que não tem nenhum documento, e que não tem nenhum stamp no passaporte. Então, eu tinha um amigo que falava assim, a diferença é, alguém bateu na sua porta, o dono da casa abriu e deixou você entrar e você não foi embora. E o ilegal é aquele que pula pela janela. Você já ficou lá, vai ficando. O ilegal é aquele que pula a janela, que o dono não sabe que ele entrou. Então, só para vocês entenderem a diferença entre... Para não ficar falando, eu vejo muita gente chegar para mim e falar assim, não, mas eu já estou ilegal. Não. Você está ilegal ou você está fora de status? Tem uma diferença. Mas você sabe que você fala desse Dignity Act, eu acho assim que as promessas do Trump, as promessas dele de campanha, não eram isso que ele está fazendo. Era realmente ele tirar as pessoas que estão aqui, que são os criminosos, etc. E desde o começo, a Cecília assim, meio que cantou essa bola, que toda essa pressão, todo esse terror que ele estava colocando é para realmente as pessoas irem embora. E a gente tem visto aqui no escritório nosso várias famílias, várias pessoas que por elas mesmas estão indo embora, assim, mas não estão indo embora correndo, estão fazendo seu último imposto de renda, deixando as coisas aqui tudo certinho, fazendo a sua declaração, né, de residência e indo embora mesmo, porque realmente não está uma hora legal para você morar. Assim, ó. Mas ele tem que pensar nas pessoas que estão aqui, famílias inteiras que estão aqui pagando seus impostos, fazendo as coisas certas. Então, esse Dignity Act está mais do que na hora de ser aprovado para ajudar e para realmente voltar a fortalecer a economia do país, porque tem muita gente que está com medo de viajar, com medo de comprar, e isso vai realmente prejudicar. Eu vou botar dessa maneira. Muito. A gente tem visto que os brasileiros têm uma preocupação muito grande, então eles estão fazendo esse atestado de residência, que é para, através do consulado, dizer quanto tempo eles ficaram aqui para ir para o Brasil. E o que é uma coisa que eu estou vendo... das crianças, né? Guardianship, se acontecer alguma coisa com quem que fica as crianças, porque a gente viu que o perfil de quem está sendo deportado, não praticamente... Olha quem está ligando. Perfil de quem está sendo deportado são homens, a maioria, tá? Não estou dizendo isso aqui, estava nas pesquisas, tá? São imigrantes que são... como é que agora tem até não sei onde é que está, que eu já estava falando aqui. Assim, não, tá aqui, ó. Foram realizados. A maioria dos imigrantes deportados ela é composta por homens com prevalência dos mais jovens até 29 anos de idade. E a maioria, 35% deles que estão indo embora, estão deixando os familiares no país. Agora, vamos lá. Vai embora, deixa tudo certinho, vamos supor, você entrou com um pedido de asilo, tá? E você está no processo, mas não foi aprovado, nem não foi aprovado, tá? E você quer ir embora. Então, existe uma carta que você pode mandar para a imigração dizendo, olha, eu estou saindo do país, eu quero dar uma entrada pedindo para retirar o meu pedido de asilo, para que eu possa
não ter mais vínculo, e aí eles perguntam, você pode botar uma desculpa, né, se você quiser, por que você está pedindo. E você pode falar, porque não aguento ficar aqui com essa faca da imigração na minha cabeça, tenho muito problema, e aí você pode ir embora. Eu acho que essa é a melhor maneira, por quê? Porque você depois pode ter a chance de voltar a esse país se o teu visto de turista ainda estiver válido, entendeu?